é compaginável com a democracia, tal como a entendemos hoje em dia, tal como, de forma contemporânea, ela é entendida? É a resposta a estas duas perguntas que o livro pretende dar. E não há resposta a estas duas perguntas sem nós conhecermos a história da cultura. Porque, para respondermos a estas duas perguntas, não precisamos apenas de filosofar de forma abstrata, precisamos do conhecimento empírico. Precisamos de saber o que é que aconteceu quando os Estados decidiram utilizar a cultura. E quais foram as consequências. Mas antes de entrar nesse tema, e para responder também aos desafios que foram colocados, eu gostaria de vos dizer, e dizer ao Dr. Machado Vaz, que a pergunta mais perturbadora que me ocorreu enquanto lia e escrevia, a pergunta que me vinha mais ao espírito de forma mais desafiante, era esta. Afinal de contas, o que é que faz um torturador? O que é que leva um ser humano a ser capaz de pôr de lado aquilo que são os nossos impulsos básicos de moralidade, de respeito, de reconhecimento por um semelhante, para, de forma tão atroz, incutir um sofrimento no outro? O que é que leva alguém a comportar-se daquela forma? E porquê é que esta pergunta é perturbada? Pela simples razão que ao longo desse período eu li, não direi todas, mas li muitas biografias dos chamados monstros torturadores, os grandes torturadores. E a verdade é que, como digo no livro, ao ler as biografias dessas pessoas, a única coisa que encontrei não foi a normalidade, mas normalidade. Não encontrei nenhum traço que identificasse imediatamente este ser humano como desequilibrado. Pelo contrário, o que encontrei foram biografias banais. E isto é perturbante porque nós estamos habituados a responder a esta pergunta dizendo: bom, o que faz um grande torturador é o sadismo, é a loucura, é o desequilíbrio mental, é a patologia. Isso é muito reconfortante para todos nós. Porque, afinal de contas, são outros que fazem, não somos nós. Mas, como diria um grande filósofo francês, eu não ofereceria um copete nessa hipótese. Pela simples razão que, quando olhamos para esses grandes torturadores, o que encontramos é gente normal. Se a resposta é o lidado citado, diria, portanto, bom, um torturador não nasce torturador. Não há um ADN do torturador. Mas há uma construção do torturador. Muito bem. Isso é meia resposta. Porque a pergunta que vem a seguir é: mas como é que se fabrica um torturador? Como é que há alguém que, insuspeito de alguma inclinação para um comportamento desviante desse tipo, se transforma num torturador? E verdadeiramente esta foi a pergunta mais desafiante, porque como a Hannah Arendt diz no seu livro Eichmann em Jerusalém, a propósito do julgamento de Eichmann, diz Dr. Machado Vaz, que não passava de um burocrata zeloso. Se virem este comentário, que é absolutamente magnífico, do Eichmann, e que, aliás, julgo que algumas das imagens são utilizadas num novo filme sobre uma parte da vida de Hannah Arendt. Mas nesse documentário podemos ver Eichmann a sacudir as migalhas que estavam na sua mesa para ser limpa e arrumada. O que eu vou considerar Eichmann não o monstro torturador que todos queriam ver nele, o símbolo do nazismo, mas apenas um palhaço, um burocrata zeloso, que afinal de contas repetiu à exaustão: eu não sou culpado, porque apenas obedecia a ordem. Eu apenas tratava de transporte. E a verdade é que a pergunta nos deve levar mais longe. O que é que leva então um zeloso burocrata a fazer o que fez?
E não é uma pergunta fácil, é uma pergunta muito difícil. Pela minha parte, a resposta que encontrei, e o melhor que consegui fazer, é basear-me naquilo que é um dos grandes livros de psicologia, que se chama Psicologia de Massas, um clássico de Gustavo Le Bon, onde está descrito a alteração do comportamento individual em função das multidões. E todos nós já vimos como nós somos capazes de alterar o nosso comportamento quando em multidão. Todos nós já passámos por comícios, todos nós já passámos por jogos de futebol, que percebemos claramente como as alterações do comportamento individual, no sentido de uma afirmação pessoal de força, no sentido de um certo abaixamento dos nossos constrangimentos, das nossas exigências morais, um certo abaixamento até da inteligência e do nosso comportamento normal, é possível observar nessas manifestações. Mas, se há esse poder da sugestão, do contágio, do sentimento de afirmação, quando em multidão, se há essa alteração no comportamento humano, também é verdade que os grandes torturadores estiveram ligados sempre, não a multidões no sentido efêmero, como Freud explica, quando separa as multidões efêmeras das multidões organizadas, mas grande parte desse comportamento é resultado da influência que as organizações têm nos indivíduos.